Fala pessoal, boa tarde, Números capítulo 8. Hoje é o seguinte, ó. Primeira coisa, quero agradecer a minha prima por essa camiseta que ela me deu aqui, porque agora eu tô parecendo um mousse de uva. Mas tô brincando, essa camiseta é confortável, é boa, e eu uso pra caminhar, pra fazer musculação. É boa assim, viu? Mas que eu tô parecendo um mousse de uva, eu tô. Bora lá, vamos lá, falar de coisa séria, né? É o seguinte, ó, o capítulo 8, do versículo 1 até o 4, Moisés ele vai relatar sobre como devem ser acesas as lâmpadas do tabernáculo, ou seja, tinha energia elétrica lá, né? Apertar o interruptor e puf, não, tinha que acender as lâmpadas aqui, e depois do versículo 5 até o final, no versículo 26, Moisés vai relatar sobre a consagração dos levitas, então ele dá uma ênfase sobre isso aqui. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre os dois pontos e ligar, obviamente, com o nosso Senhor Jesus, tá bom? O primeiro ponto é a forma como devem ser acesas as lâmpadas. Lembra que tinha lá o fogo no altar, ou seja, esse fogo que veio do Senhor é a chama principal, é a luz principal. Então o sacerdote ia lá, pegava, colocava a primeira luz. Qual que é a primeira luz? O próprio Senhor. Quem diz que é a luz do mundo? O Senhor Jesus é a luz do mundo. E nós também somos luz do mundo, mas nós precisamos, em primeiro lugar, dessa chama, porque senão, ó, não adianta nada. Nós não temos luz própria. Nós buscamos a luz do Senhor para iluminar realmente. Então, ou seja, a luz dele é a palavra de Deus, a luz dele é o próprio Senhor. Então a gente precisa buscá-lo, adorá-lo, exaltá-lo e todos os dias se aproximar dele, através da oração, através realmente da leitura e meditação da palavra, com as boas práticas que ele mesmo nos ensina. Então, de novo, eu sempre falo para você, tudo é para ele, por ele, é dele. A palavra dele é do próprio Senhor para nós. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz que ilumina a palavra de Deus. Então eu só preciso o quê? Receber essa luz e espelhar essa luz. Esse é o principal ponto aqui, tá bom? Então, a forma como deve ser feita ali é sempre buscando a primeira luz, que é o Senhor, tá bom? Agora, do versículo 5 até o versículo 26, consagração dos levitas, tá? Nós já conversamos sobre isso também um pouquinho ali atrás, que eles tinham que fazer o quê? Agora é a mão na massa mesmo, pegar as coisas, desmontar, colunas, cortinas, as bases, utensílios, móveis, os levitas vão pôr a mão na massa ali. Foi a tribo escolhida para realmente fazer esse serviço. E que privilégio servir ao Senhor. Então, se você entende isso, se você congrega numa igreja e você serve a Deus em algum ministério, você é um privilegiado, porque você está fazendo para o Senhor uma obra grandiosa, que tem abençoado pessoas. Ah, mas eu só fico na recepção, eu fico no estacionamento, eu pego uma aguinha ali para ele, para o outro, tudo que você faz para o reino de Deus, você tem que entender que se você está fazendo de todo o seu coração, buscando realmente agradar em primeiro lugar ao Senhor e depois, logo em seguida, amando o seu próximo, amando aquele que está indo à casa de Deus, você quer coisa melhor do que você servir ao seu Deus? Você não imagina a recompensa que você vai receber, não pelo que você está fazendo, mas pelo princípio que você está oferecendo. Qual que é esse princípio? Estou adorando ao meu Deus com o meu melhor, não por necessidade, obrigação e nada disso, mas porque eu amo estar na casa de Deus, eu amo servir ao Senhor. Ah, mas eu não sirvo lá, eu não faço nada no ministério, né? Tem tanta coisa, então o que eu vou fazer? Eu vou ficar parado assistindo, recebendo isso, aquilo? O que você pode fazer, pessoal? Os ministérios, né, eles não ficam só dentro da igreja, mas você pode usufruir, ou melhor, você pode aplicar o seu ministério fora da igreja. Por exemplo, né, você é bom no estudar a palavra de Deus e gravar vídeos. Pronto, aí, tá vendo? Se você tem esse conhecimento aí, ó, você tem uma facilidade, porque às vezes as pessoas gastam tanto tempo com tantas coisas na própria internet, né? Elas mostram tanta coisa assim, que vou falar sério, desculpa a palavra, mas é inútil. E aí você, em vez de usar o seu dom para propagar o reino de Deus, você vai lá e você começa a fazer besteira, coisa que não serve para nada. Então usa o seu dom para o reino de Deus, para abençoar pessoas, para que essa palavra transforme a vida de pessoas. Então, se você conhece algum ministério na sua igreja e você gostou, quer fazer parte, vai lá, conversa com o líder do ministério, conversa com o próprio pastor, vai lá, se envolve. Mas agora,
não tem nada que eu me sinta ainda à vontade. Então pega aí a palavra de Deus e começa a aplicar aqui na rede social, começa a aplicar na sua vida, alguma coisa aí. Você não pode somente ficar parado. É isso, esse que é o foco hoje. Nós não podemos servir a Deus simplesmente de culto a culto e lá senta, ouve, tchau, obrigado, ou senta, ouve, tchau, obrigado. Não é assim que funciona, pessoal. O servir a Deus precisa gerar frutos. Jesus ele usa essa simbologia muitas vezes sobre dar frutos. E ele até fala, aquele que não der fruto, ó, será cortado. Então a gente precisa entender isso. Que para gerar frutos eu preciso me movimentar, preciso trabalhar para o reino de Deus. Nós já trabalhamos aí, né, de manhã, de tarde, de noite, depende da sua escala, depende do seu trabalho, para realmente ter o dinheiro, comprar as coisas aí, né, para ter o pão de cada dia, ter as vestimentas, ter as coisas, pagar aluguel, pagar isso, pagar aquilo. A gente trabalha. Só que para o reino de Deus é aquele tesouro que o próprio Senhor Jesus falou: ajuntai tesouros no céu. Então esses frutos que você vai gerar é para o reino dos céus. Então você precisa entender isso, tá bom? Toma muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, para você realmente só querer ficar indo na boa, eu escuto, tchau, obrigado. Não, isso não é certo, tá? Um filho de Deus, um cristão, tem que se movimentar, seja em um ministério dentro da igreja, seja em algum ministério fora da igreja, tá? E aqui no caso, os levitas, eles foram consagrados para isso. Você lembra lá que realmente foi a tribo separada para servir ao Senhor. Então pegar ali os móveis, utensílios, bases, colunas, transportar, levar, embrulhar, fazer tudo que tem que fazer ali, né? Então era um serviço meio que braçal. Mas eles passaram por uma consagração. Então, o que é isso, essa consagração? Os sacerdotes, no caso, né, então Arão e os seus filhos ali, iriam consagrar os levitas para o serviço. Então, simplesmente na hora de chegar lá, vou fazer, epa, cheguei, ó, é aqui? Que... Não é assim que funciona, tá? Primeiro, dentro da igreja, você tem que entender, existe uma ordem, uma organização. O livro de Números é um livro de ordem, de organização mesmo, né? Deus organizando o seu povo ali, como deve ser feito. Então essa consagração é o quê? As pessoas que têm o desejo de servir a Deus, ou no caso aqui, essa tribo que foi escolhida, tinha que primeiro ser consagrada e ser purificada, né? A gente sabe que a questão do Antigo Testamento aqui, antes do Senhor Jesus chegar, tinha tantos rituais, tantas regrinhas que o próprio Senhor estabeleceu para a preservação ali, né, das suas tribos, e também, né, da sua santidade, da sua própria organização, para mostrar que não é de qualquer jeito que faz, não é de qualquer maneira, não, tem uma ordem. Então, se você aí gosta de algum ministério da sua igreja, se você tem interesse, em primeiro lugar, se mostre interessado, vai lá falar com o seu líder, com o pastor. Aprenda cada dia mais essa palavra de Deus aqui, porque não adianta você querer entrar no ministério, sendo que você não conhece a palavra de Deus. Eu não estou falando de ficar decorando o versículo não, mas assim de viver e aplicar essa palavra dia após dia. Jesus, quando ele enfrentava, entre aspas, os fariseus, enfrentou o próprio diabo na tentação do deserto, ele sempre usou a própria palavra. Para orientar seus discípulos, usou a palavra de Deus. Então, de várias e várias vezes, Jesus utilizou desses meios. E qual que é esse meio principal? A própria palavra. Então, se você quer servir a Deus, você tem que aprender da própria palavra dele, tá? Não tem como fugir disso aqui. Ah, mas eu vejo o vídeo aqui, ó, é mais fácil, eu jogo no chat aqui. Não é assim que funciona, pessoal. Temos que nos esforçar para receber esse conhecimento que Deus nos dá, tá bom? Então, a palavra dele está aqui. Eu e você precisamos buscar isso, tá bom? E aí, continua, você lá no final do capítulo, isso aqui é muito interessante, tá? A forma como eram as pessoas poderiam servir. De 25 anos até 50, mão na massa. Pega, leva, pai, transporta, faz isso, faz aquilo. De 50 anos para cima, agora se cessa o ministério dessas pessoas. Quem tem 50 anos para cima, agora não vai mais pegar, colocar a mão na massa. Vai fazer uma outra coisa. Vai ali trabalhar na tenda da congregação, mas de uma outra forma. Fazendo o quê? Ensinando, disciplinando, mostrando para os mais jovens como que é. Mas agora não vai mais efetuar efetivamente, né? Olha só, a forma ali de servir. Então isso aqui é o que Deus estipulou nos últimos 3 versículos, mostrando também que há um tempo para tudo, né? Então realmente tem tempo aí da gente colocar a mão na massa, tem tempo de falar um pouquinho mais, de mostrar a sabedoria do Senhor. Então realmente tem papel para tudo e para todos. Basta você se colocar à disposição e buscar.
essa história de que, eu já tô muito velho. Não, eu sou muito novo. Meu, idade não é isso, não tem nada a ver com o Senhor, não. Tem trabalho no reino de Deus para todos nós. E Jesus disse, para a gente ajuntar tesouros nos céus, frutificando. E aí você vai entender que privilégio é servir ao Senhor, tá bom? Nos vemos no capítulo 9. Um grande abraço, Deus abençoe.